Pessoal, eu tive que interromper a aula para atender uma ligação, tá? Da equipe pedagógica da escola. Mas, enfim, resumindo, nós estudamos, então, farinha de carne e ossos, com 47,6% de proteína bruta, farinha de tilápia, 62,8%, vísceras e penas, 64,4%, farinha de vísceras, 58,5%, e farinha de peixe, 50,3%. Lembrando, tá? Muito importante isso, que para mim utilizar essas farinhas, pessoal, eu preciso da inclusão dela na substituição, tá? Por exemplo, se antes eu usava uma proteica de origem vegetal, eu posso estar substituindo monogástricos e aves, né? Que fique bem claro, esses tipos de farinhas, tá? Com a porcentagem de proteína bruta que eu posso estar substituindo, ok? O processamento, então, dessas farinhas, né? Como que ocorre? Então, a importância de um bom processamento, com higiene sanitária, com sanidade, né? Com variabilidade da forma e composição, o máximo de cuidado com garantia, fator antinutricional, equilíbrio, toxicidade, tá? Sempre pensando nisso. Aqui eu coloquei para vocês de Belavar 2005 o fluxograma do processamento, tá? De duas linhas de produção. Então, resíduo do abate, coleta de açougue, mercados e abatedouros, ok? Em relação à qualidade dessa ração, aqui a gente está falando de origem animal, tá? Então, pontos que influenciam a qualidade dessas farinhas seria a umidade, a granulometria, o grânulo, né? Contaminações, seja por fator antinutricional, seja por patogênicos, por micro-organismos, né? Tempo de processamento dessa farinha. Quanto à umidade, pessoal, não pode ultrapassar de 8%, tá? Que ele é um ótimo meio de cultura para a produção e infestação de micro-organismos, né? Ele possui uma rancidez hidrolítica, então tem que controlar a oxidorredução, tá? Não pode ser muito baixa a queima do material, ok? Em relação aos grãos, né, a granulometria, existem várias peneiras que a gente utiliza para fazer esses grãos, tá? Tem a peneira T6, que é de 3,3 milímetros, tá? Que ela tem 0% de retenção, ela não retém nada. Tem a peneira T8, que é com 2,38 milímetros, né? No máximo 3% de retenção, ela já retém em comparação com a T6, tá? A peneira T10, que tem 1,68 milímetros, então no máximo 10% de retenção, ok? Em relação à qualidade da granulometria ainda, né? Quanto menor a partícula, menor será a energia metabolizável aparente, tá? Então, vai ter disponibilidade de fósforo, que pode ser que está comprometida, ou a uniformização desses ingredientes, um equilíbrio total dessa ração também pode ficar comprometido, tá? Em relação à contaminação, né? Presença ou não de um outro subproduto indesejado, falha no processo de separação, o que pode acarretar uma fraude com certas farinhas, como a farinha de carne, como eu expliquei para vocês, falta de equipamento adequado, com isso a gente pode ser que fabrique uma fraude, ok? Qualidade e tempo entre o abate e o processamento, né? Então a gente utiliza o nicho de mercado, né? Tem que ter uma boa logística do transporte, né? E armazenamento desse produto, dessa matéria-prima, e ele precisa ser processado no mesmo dia do abate, segundo o Butolo 2002, ok? Quanto à avaliação da qualidade, então a gente tem análises que a gente faz em relação à qualidade dessas farinhas, tá? A utilização desses alimentos concentrados de origem animal, então ele vai passar por um controle sanitário, tá?
garantindo que esse produto tenha qualidade, que esteja livre de qualquer fator antinutricional e que não apresente perigo quanto aos patógenos, micro-organismos e quanto à toxicidade, ok? Então, quais análises a gente vai fazer para garantir essa qualidade? Então, análise de fatores antinutricionais, agentes contaminantes, substâncias indesejáveis e combate a essas fraudes, ok? Também a gente tem a avaliação da qualidade organoléptica, né? Quanto a cor, odor, aspecto, tamanho de partícula, gordura ao trato, empedramento, presença de matéria estranha, embalagem de recebimento e umidade, ok? Quanto à avaliação de qualidade, né, com o aumento dos atravessadores responsáveis pela comercialização desse produto, então ter sempre a rastreabilidade desse produto, né, importante para a certificação de origem, né, então você está pegando um produto, uma matéria-prima, e você sabe de onde que vem, que você tem a rastreabilidade desse produto. E aí você utiliza esse produto dentro de todas as características necessárias, ok? Em relação a limites de uso, né? Quando que eu tenho que ter o limite de uso? Então, quando eu tenho a contaminação bacteriana, a peroxidação das gorduras, a presença de poliaminas, quando causa encefalopatia, né? Que são os ruminantes, o mal da vaca louca, a composição e digestibilidade dos aminoácidos e da energia, ok? Então, a contaminação microbacteriana, né, uma das principais fontes de contaminação no processo de produção dessas farinhas, se dá a partir da contaminação por salmonela, que muitas vezes está na cama de frango, tá? Então, o MAPA, pessoal, o Ministério da Agricultura e da Pecuária, ele desenvolveu métodos analíticos para análise microbiológica, né, do controle dessas farinhas de origem animal. Então, isso tudo passa por normativa, tá? A normativa é a 62. A contaminação bacteriana, uma maneira que a indústria utiliza, né, para eliminar quase totalidade da bactéria, é submeter o material a ser processado para fabricação de farinha em altas temperaturas, tá? Então, o aquecimento ele vai matar essas bactérias, tá? Adicionar substâncias à base de formol para reduzir o risco de proliferação de bactérias em farinhas, impedindo o crescimento bacteriano. Também eu posso estar utilizando, mas tem um limite que precisa ser respeitado, porque afeta negativamente a digestibilidade dos aminoácidos e da energia dessa farinha, tá? Em relação à encefalopatia, tá? Espongiforme bovina, que é a doença da vaca louca, tá? Ela teve uma enorme repercussão nos anos 80, tá? Quando no Reino Unido aconteceu o primeiro caso. Após isso, né, eles começaram a tomar cuidado em relação ao processamento e criou-se uma normativa, tá? Que é a número 8/2004, que proíbe, é extremamente proibido a gente alimentar ruminante, tá? Com farinha de carne e ossos e resíduos de criação de aves e suínos. Então, nós não podemos utilizar na alimentação de ruminante. Lembrando que ruminante, gente, é bovino, caprinos e ovinos, tá? Então, como consideração final, né, desses nossos alimentos de origem animal, as farinhas de origem animal são ótimas fontes de nutrientes para os animais, porém deve ser devidamente processada, respeitando-se os padrões de boas práticas da fabricação e os padrões para cada ingrediente, tá? Evitando mistura, evitando corpo estranho, toxicidade, fator antinutricional, para que essas farinhas sejam utilizadas da melhor maneira possível, dentro da exigência de espécie, categoria animal, produção animal, tá? Dentro do seu limite diário, ok? Essa foi a nossa aula, pessoal.
Dúvidas, WhatsApp. Obrigada e até a próxima aula.